Existe um teólogo e escritor, o Richard Foster, que ele declara: a homossexualidade é um problema tão difícil de ser tratado atualmente dentro da comunidade cristã que tudo que for dito será severamente criticado. E eu ainda complemento dizendo que dentro do ativismo LGBT há muitos assuntos do cristianismo também muito difíceis de ser tratados e considerados. E a gente vai tentar dialogar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, dialogueiros! Tudo bem com vocês? Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo nesse canal, que ele é mara! Salvando o link para estar compartilhando para os seus 67 grupos de WhatsApp e dando aquela dedada gostosa no like. E acionando o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Quer trocar mais amor comigo, me mandar qualquer coisa e trocar correspondências? Então, agora temos caixa postal. Tcharam! Eu estou lendo um livro muito interessante, pensando aqui em conteúdo para o canal, e eu vou deixar até na descrição desse vídeo, que é Entre a Cruz e o Arco-Íris, da Marília de Camargo César, que ela fala da complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. E é um assunto um tanto polêmico, delicado, e é claro que não vai caber em um vídeo a gente tentar desmistificar nesse assunto. Mas, daí eu pensei, por que a gente não pode tratar deste assunto? Vamos tratar aqui porque não deixa de ser um convite ao diálogo. Afinal de contas, como um pisciano que sou, religiosidade foi uma coisa que eu sempre busquei ao longo da minha vida. Então já fui da renovação carismática, já passei pelo espiritismo, já estudei ocultismo, esoterismo, e hoje eu me considero um agnóstico. Mas eu penso muito no lugar dos LGBTs cristãos, que deve ser muito difícil, já que não existe esse diálogo do cristianismo com as militâncias LGBT. Para isso, eu gostaria de convidar vocês para que a gente fizesse a seguinte reflexão. Para que a gente considere o cristianismo, a religiosidade e a questão da homossexualidade, a gente tem que dar uma passeada pela história. E pesquisando sobre este assunto, eu fui percebendo que até 1400, 500 anos antes de Cristo, muitas das sociedades eram politeístas e não tinha essa doutrina castigando a homossexualidade, né? Você havia modelos de sociedade como no Egito, onde a mulher tinha uma outra figura importante dentro dessa sociedade. Você tinha na Grécia Antiga um culto à bissexualidade, os sodomistas. Você tinha as orgias como um culto da fertilizações. Então você percebe que existia uma enaltação ao prazer, ao gozo em si, dentro do contexto da sexualidade. Aliás, pesquisando sobre isso, e quem fala muito sobre isso é a minha amiga Renata Mota, que tá com um canal agora no YouTube. Seu segundo vídeo tá falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição no vídeo, no Se Toca. Depois desse vídeo, vamos lá dar uma conferida. Então, nesse contexto da Grécia, você tinha uma situação, por exemplo, os soldados, eles preferiam que os soldados tivessem relações com outros homens, porque eles iam se proteger uns aos outros nos frontes de guerra. Algumas outras sociedades encaravam a bissexualidade com naturalidade. E quando a gente entra no judaísmo, no monoteísmo, e aí começa a falarmos na base das religiões cristãs, você percebe a gente identifica por algumas passagens bíblicas que se referem a não se deitar como uma mulher com outro homem. Muito embora não deite como uma mulher, deite como homem mesmo. Brincadeirinhas à parte, fica a reflexão do seguinte: essa base religiosa, essa premissa que foi instituída lá pelos 10 mandamentos, pela pedra fundamental, não há nada que se fale sobre isso, mas existe algo que se convencionou no convívio social, que se naturalizou e as pessoas relevam enquanto pecado, que é o mandamento que se refere a não cobiçar a mulher do próximo. Vamos combinar que muitas vezes se naturalizou dentro do casamento a mulher pregar o quê para as mulheres? Que elas têm que entender que isso é da natureza do homem, que elas orem para que seu homem fique mais em casa. Atire a primeira pedra quem nunca foi traído. Muito embora nenhum mandamento fale especificamente da homossexualidade, a gente vê lá em outras passagens cabíveis a interpretações, citações em parábolas onde se cita essa questão.
O fato é que houve um salto na história, uma moralização, um controle, onde a igreja começa a virar Estado e as interferências na vida social, e é o que eu quero trazer para a gente discutir aqui. A gente tem que aprender a separar o Estado da igreja. Eu digo igreja como um todo, até porque eu acho que a questão da religiosidade, ela é de cunho e foro, de cunho pessoal e de foro íntimo, onde eu vá desenvolver a minha espiritualidade. Porque pensa comigo, se até lá, 500 anos, 1400 anos antes do monoteísmo e da vinda de Cristo, as sociedades, elas vinham no cunho do prazer e elas eram mais livres, você pode até pensar assim, mas por isso que Deus mandou o seu emissário à Terra para que tudo se organizasse e entrasse na mais perfeita ordem, porque as pessoas estavam pecaminosas demais. Vamos considerar aqui esse fato. Mesmo se 1400 anos atrás as coisas estavam dando por mal, já que se conclui assim pela religião, o que melhorou após isso? Você realmente... Do passado a gente não pode falar porque a gente não tem como lembrar, porque a gente não estava lá. Mas do presente a gente tem como levar. O mundo ele melhorou, ele evoluiu a esse ponto. Será que o homem ele evoluiu o suficiente para esse estado do bem? Então a gente tem que aprender a separar e entender que a mensagem maior da espiritualidade enquanto fé, o seu salva-fé, está dentro do seu exercício de procurar fazer o seu melhor, de estar bem. E por isso surgem as igrejas inclusivas, porque acho que a mensagem maior que vem pela premissa religiosa está de respeitar ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Logo, é relevante sim que você possa ser gay e ter uma religiosidade, e você como um religioso aprender a respeitar as diferenças. Há religiões aí que falam que não há pecado nenhum em ser homossexual. Pecado seria a questão de praticar a homossexualidade. É muito delicado essa questão do ser e praticar, porque entra no cunho da castração, que é um molde que me parece que historicamente tem funcionado muito bem para os controles na sociedade. Quer dizer, para que você me prove sua fé e seu amor, você deve castrar aquilo que você é da sua essência e não praticá-la. Enquanto a intenção ao praticar é o que eu acho que deveria ser considerado num aspecto religioso. E deixando bem à parte para que a gente mantenha a laicidade do Estado. Porque o que é um Estado laico? É um Estado onde permite que todas as crenças e religiões possam ser exercidas e que elas não interfiram na lei dos homens. Para tanto, eu devo, no aspecto religioso, aprender a conviver em irmandade, em amor ao próximo, e desenvolver isso na minha particularidade e deixar o espaço público da lei dos homens para que se garanta os direitos civis dessa diversidade, porque tá aí a história do mundo para contar o quanto somos diversos. E isso fica um recado também para dentro das militâncias. A gente está discutindo cunhos religiosos que tem como base muitas vezes a fé cega ou apenas pelos livros sagrados. Desses mundos distintos, uma palavra deve ter para que esse diálogo possa acontecer sem o pelo viés moral, que é pela alteridade e a empatia entre os dois mundos. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido plantar uma sementinha aí para que a gente possa começar a dialogar e considerar religião e vida pessoal e a nossa sociedade como um todo, para que a gente aprenda a respeitar as diferenças. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre religiões e qual é a sua religião. Por aí é só me seguir em qualquer rede social, @DialogueiBR. Até o próximo vídeo.